1 Samuel capítulo 30, e, gente, a história que nós vamos ler aqui hoje, ela é um pouco densa, então para nós não precisarmos ler a história inteira, eu vou primeiro contextualizar com vocês, e depois a gente vai ler alguns versículos em específico. O primeiro versículo é o versículo de número 6. Mas antes de ler o versículo 6, me permita contextualizar, para que você aproveite melhor essa história. Nós estamos aqui falando de Davi numa cidade chamada Ziclag. Às vezes, quando a gente vê um nome difícil assim, a gente começa a achar que a história vai ser difícil de entender. O nome aqui não é tão importante para a nossa pregação hoje. Mas é importante você saber que Davi estava em Ziclag, porque Ziclag era uma cidade fronteiriça com Israel. Mal comparando, se fosse para a nossa realidade hoje, seria como se fosse a cidade do leste, lá no Paraguai, que faz fronteira com o Brasil. Então, não é Brasil, mas está colado com o Brasil. E Davi estava lá porque ele estava fugindo de Saul. Saul queria matar Davi. Saul tinha muita inveja de Davi. Saul, ele via Davi como uma ameaça ao seu trono, ao seu reino. E Davi, quando ele foge de Saul, ele passa um tempo em Ziclag. E Davi tinha uma espécie de exército particular. Então, era muita vantagem você ter Davi sendo seu amigo, porque o exército de Davi era poderoso. Não era o exército de um estado, de uma nação, mas era o exército comandado por um homem, Davi, que era muito poderoso para guerras. Então, Davi, ele faz aliança com um rei filisteu, e um rei filisteu, Davi fala o seguinte: olha, me dê uma cidade para eu morar com os meus soldados aqui, e eu cuido da cidade, eu protejo ela. Esse rei deu a Davi a cidade de Ziclag. Então, é uma cidade que não é de judeus, mas Davi está lá por essa ocasião. E acontece que, num determinado momento, Davi ele vai sair para a guerra. Ele até sai, depois volta, acaba nem guerreando, é uma outra questão aqui. Mas é o momento onde ele sai da cidade e deixa a cidade ali sem defesa. E nesse momento, onde a cidade de Ziclag está sem defesa, os amalequitas, que eram inimigos do povo de Deus, e na verdade eram talvez a palavra que mais define os amalequitas, ele é um povo muito covarde mesmo, covarde a ponto do próprio Deus se irritar muito com eles. Eles aproveitam que Davi está fora de Ziclag, e eles tomam Ziclag de assalto. Eles levam os bens, levam as pessoas, eles promovem um atentado a Ziclag. Eu só abrir um parêntese para essa questão dos amalequitas, porque lá em Deuteronômio, por exemplo, vai estar sendo narrada a história do povo de Deus saindo de Israel. Olha que loucura. O povo de Deus saindo de Israel, fofoca da igreja. Vi um Reels hoje, impressionante, uma pessoa falou assim, fofoca da igreja. Aí começou a contar a história de Ruth e Boaz. Só que todo mundo para ouvir, porque é fofoca da igreja, né? Fofoca da igreja. O povo de Israel saiu do Egito. Aí chegou lá na parte do deserto, o povo estava cansado, estava exausto e tal. Irmão, os amalequitas, eles atacaram o povo de Israel na cocó, como se diz aqui na Bahia, na covardia. Eles pegaram aqueles que ficaram para trás porque eram mais velhos, eram enfermos, estavam cansados, atacaram na maior covardia, e eles sempre têm esses ataques covardes. O que é interessante que lá em Deuteronômio, chega me arrepio aqui, Deus fica tão mexido com isso. Eu acho que é o momento, eu não consigo ver o coração de Deus assim em outro texto da Bíblia. Deus fala assim, ó: enquanto vocês existirem, eu vou fazer guerra contra vocês. Eu vou ser seu inimigo particular. Já pensou Deus falar isso com você? Deus livre guarde. Vou usar só como exemplo, porque é forte aqui para a mente humana. Imagine Deus falar para você assim, ó: enquanto você existir, eu vou ser seu inimigo particular. Meu irmão, que loucura. Já seria ruim se você ouvisse isso de um poderoso na terra. Imagine o Deus dos céus. Deus fala isso com os amalequitas. Deus fala assim, ó: porque pelo que vocês fizeram, eu vou fazer com que vocês sofram enquanto vocês existirem. E um dia eu vou apagar o nome de vocês da existência. Era esse o povo amalequita. Eles assaltaram Ziclag. Eles queimaram Ziclag. Destruíram Ziclag. E aqui no versículo 6, Davi está voltando para a cidade sem saber o que aconteceu. Ele se depara lá com essa cena. Está todo mundo aqui comigo? Aí versículo 6 vai dizer o seguinte, vou ler aqui na NVT. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Davi está voltando,
E por que eu precisei contextualizar? Primeiro, que te ajuda a se alimentar melhor da palavra. Segundo, que você precisa entender que Davi, ele estava protegendo aquelas pessoas. Ele guardava aquelas pessoas. Ele era o responsável por aquele lugar, ele havia abençoado muito aquele lugar. Mas no primeiro deslize logístico, que não foi nem culpa de Davi, as pessoas começaram a olhar para Davi e começaram a querer apedrejar Davi. Quantas vezes, né? Você ajuda alguém, abençoa alguém, você faz a sua parte, você é bênção de Deus nisso, mas num primeiro detalhezinho que às vezes não foi nem culpa sua, a pessoa se volta contra você. A pessoa começa a querer te apedrejar. E aqueles cidadãos, eles estavam muito feridos, porque os seus filhos e suas filhas foram levados. Você imagine agora você ter ajudado o povo de Ziclag por tanto tempo, e essas pessoas agora quererem apedrejar você, quererem acabar com sua vida. Mas observe que Davi, ele não perde tempo guardando rancor, ele não perde tempo magoado. O rancor e a mágoa muitas vezes nos faz perder tempo com aquilo que não é de Deus. O rancor e a mágoa muitas vezes nos faz perder tempo de reverter uma situação. Davi, ao invés de ficar rancoroso, ao invés de ficar chateado com aquilo, a Bíblia fala, Davi, porém, ele se fortaleceu no Senhor. Tem situações, gente, na nossa vida, que a coisa começa a degringolar, e não é nem culpa nossa. A gente perde muito tempo querendo achar de quem é a culpa. Mas olha, se a Ziclag espiritual da sua vida está incendiada, está assaltada, foi abusada, foi sequestrada, sofreu um atentado, você está como Ziclag. Tiago, minha vida é como Ziclag, está completamente destruída. O que é que eu faço? Primeira coisa que Davi fez, ele se fortaleceu no Senhor. É interessante que o termo hebraico para essa palavra que traduzimos como fortalecer, no hebraico é razak, se não me engano, que significa Davi, ele se apegou-se com força no Senhor. Imagina Deus, grandão aqui, irmão. Quantos metros teria Deus aqui na Lírio? Sabe? Grandão, e tivesse dado um problema, um BO aqui. E de repente você vai lá, corre para Deus e se apega em Deus com força. Meio que como uma criança dizendo assim, olha, eu preciso de você, eu tenho você, tá? Mas qual é o seu argumento? Mas não tem argumento, você tem que resolver isso aí. Tem hora que a gente tem que fazer isso com o Senhor. A gente se apega a planilha de Excel, a gente se apega a contatos, a gente se apega a estratégias humanas e a gente se esquece de se apegar a Deus. Primeira coisa que você tem que fazer, para tudo agora que você está fazendo, e começa a se apegar no Senhor, começa a se fortalecer no Senhor, começa a agarrar-se no Senhor com força, porque esse derramar de confiança diante de Deus é o primeiro passo da restauração na sua vida. Depois que Davi ele se fortalece no Senhor, depois que ele ora ao Senhor, perceba que Davi ele não vai tomado pelo ímpeto da vingança. Poxa, fizeram isso comigo, vou lá me vingar, vamos fazer tal. Não, primeiro ele vai orar. Crente, ele tem essa certa lentidão aos olhos do mundo, né? O mundo vê como lentidão. Tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Não, eu vou orar. Rapaz, orar, pelo amor de Deus, orar agora. Rapaz, eu oro todo dia. Mas tem hora que você tem que realmente parar, assentar o teu coração e orar. E a oração, ela, assim como um remédio, ela tem uma meia-vida. Tem remédio que você toma de 24 em 24 horas. Tem remédio que você toma de 8 em 8 horas. Qual é a meia-vida da oração? Depende do seu coração. Tem coisas que você para orar, ora uma vez, e você já sente paz, e meio que não sente necessidade de orar mais sobre aquilo. Quem já sentiu isso aqui? Você ora uma vez e fala, Tiago, eu senti uma paz, está resolvido, não precisa orar mais. Mas tem hora, meu, que você ora, tem hora que você ora, e aí você passa 15 minutos orando. Aí a meia-vida daquela oração de 15 minutos dura 5 minutos. Você passou 15 orando. Você só levantou, foi na cozinha pegar um copo de água, seu coração já está aflito de novo. Tiago, é falta de fé? Não. É porque tem situações que realmente ativam alguns gatilhos de ansiedade no nosso coração. O que você não pode é, primeiro, você não pode parar de orar. Segundo, você não pode achar que a oração não teve efeito só porque você permaneceu ansioso. Quem está entendendo? Às vezes a gente acha que a oração não teve efeito porque, não, Tiago, se Deus tivesse agido mesmo, eu teria paz no meu coração. Nem sempre.
Porque muitas vezes a nossa mente, as nossas emoções, elas têm o tempo e o processo necessário para poder se reorganizar dentro de nós. Imagina você confiar muito numa pessoa e essa pessoa trair sua confiança. Não tem como você ficar, não, Tiago, passou a tristeza aqui em 3 minutos, eu orei e passou a tristeza. Não, você vai ficar triste ali um tempo. Vai ficar magoado, chateado. Vai ficar meio borocochô, pode criar uma resistência a confiar novamente em outras pessoas. Deus entende tudo isso. O que você não pode fazer é parar de orar. Pegou fogo na sua Ziclag? Fortaleça-se no Senhor. É a primeira coisa que você precisa fazer. E é interessante que quando a Bíblia diz que Davi fortaleceu-se no Senhor, lá no versículo 8, está escrito assim, verso 8, Davi perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? Davi está perguntando a Deus, será que eu devo ir à forra? Será que eu devo lá perseguir e recuperar eles? Qual seria a resposta óbvia do nosso coração? Que sim. Um grupo veio aqui, cometeu um atentado, eu vou lá e vou recuperar os bens. Mas note que nem sempre o que é óbvio para nós é o correto diante de Deus. E é bom esse texto, porque Deus ele dá um sim para Davi. Deus ele meio que concorda com Davi. Só que ainda assim o coração de Davi sempre perguntava ao Senhor. Davi nunca perdeu uma batalha em vida. Davi era um soldado muito, um general na verdade, um líder de guerra muito experiente, inteligentíssimo, um cara diferenciado no combate. Mas ele nunca coloca a sua confiança na sua experiência, ele coloca a sua confiança em Deus. Tem horas que por conta da nossa experiência, e pode ser na sua vida profissional, pode ser em qualquer outra área, você fala, não, isso aqui tudo eu já sei para onde vai, já sei para onde não vai, já sei que não sei o que, já sei pererê, parará, isso aqui, tu já fez o cálculo todo na sua mente, e você já tomou sua decisão. Pergunte antes para o Senhor. Deposite a sua confiança, não na sua experiência, mas na validação de Deus. E Deus fala, olha, sim, você pode ir lá. Então, baseado no sim de Deus, Davi, ele então pega os seus soldados e ele vai recuperar. A dor era real, escrevi isso aqui, a dor era real, mas a direção precisava ser divina. Olha para a pessoa que está do seu lado. E fala para a pessoa que está do seu lado, você fala assim, minha irmã, a dor pode ser real. Não, mas não fica olhando para mim não, fala mesmo. Exatamente. A dor pode ser real, mas a direção precisa ser divina. Amém? Aí Davi vai à forra, Davi vai recuperar os bens e as pessoas. E é interessante que no versículo 11 vai estar escrito assim, gente. No caminho, encontraram um rapaz egípcio no campo e o levaram até Davi. Deram-lhe um pouco de pão para comer e água para beber. Também lhe deram um pedaço de bolo, de figo, e 2 bolos de passas, pois fazia 3 dias e 3 noites que não comia nem bebia nada, e em pouco tempo recuperou as forças. Dobre sua atenção aqui para eu te explicar algo. Você lembra dos amalequitas, que eu falei que era um povo covarde? Cadê o meme do Holyfield? Covarde! Os amalequitas eram covardes. Esse egípcio aqui é um escravo que foi deixado para trás pelos amalequitas. Porque era muito comum, embora cruel, que quando um escravo não servisse mais, ele fosse deixado de lado, porque olha, você vai mais atrapalhar do que ajudar. Ao invés de você estar aqui lutando comigo, eu vou ter que lutar por mim e por você. Mas é cruel, né? A pessoa lutou com você, ela te ajudou, ela somou, e de repente você descarta a pessoa, assim como, não, você não serve mais, não presta mais. Mas é isso que o mundo faz com a gente. E é isso que muitas vezes o pecado faz conosco. Ele pega a nossa melhor versão, usa, suga, quando a gente está na pior, descarta. Satanás tem esse plano perfeitinho para você. Ele vai te empolgar, te usar, te dar até coisas boas, te dar a sensação de pertencimento. Mas quando você não prestar mais, ele vai descartar você. Aí a Bíblia fala que esse cara que estava descartado, Davi está passando. E Davi, ele está numa situação aqui de extrema necessidade, amém, gente? Ele está precisando lutar e recuperar uma situação que mexeu muito com ele. Mas Davi para ajudar o cara. Isso aqui é evangelho na mais pura essência.
Embora isso não nos faça dar um glória a Deus muito alto na maioria das vezes. Mas isso aqui é evangelho na mais pura essência. Você está precisando de algo para a sua vida e Deus coloca na sua frente uma pessoa que precisa de você. Se você tiver intimidade com Deus, você vai saber que isso se repete muitas vezes. Tiago, olha, eu preciso de uma resposta da parte de Deus, eu preciso de uma solução da parte de Deus, eu preciso de uma provisão da parte de Deus, mas aí apareceram mais 4 pessoas aqui pedindo ajuda. Davi poderia, numa mente humana, numa perspectiva humana, dizer o seguinte: olha, poxa, eu sinto muito, mas eu tenho mais o que fazer, a missão aqui é mais importante. Davi, porém, para ajudar o cara, dá água, dá bolo de figo, dá bolo de aipim, se fosse nordestino, faz isso, dá aquilo, recupera o cara. E de repente, meu irmão, minha irmã, o cara, Davi não sabia que o cara era escravo antes, vai saber depois. Na mente de Davi, ele era um cara qualquer. Aí daqui a pouco começaram a interrogar o cara. Pô, está te ajudando aí e tal, você estava assim nessa situação, por quê? Que foi que fizeram contigo? Aí o cara começa a falar: olha, eu fui descartado pelos amalequitas, porque eu estou assim, eles me desprezaram aqui, eles me deixaram aqui para morrer. Ah, é? Os amalequitas? É, os amalequitas. Mas os amalequitas foram para onde? E para a gente resumir a história, esse escravo egípcio, ele passa a ser a pessoa estratégica que vai revelar todos os segredos dos amalequitas e vai fazer Davi vencer a guerra. Eu tenho 2 coisas para te falar aqui. Primeira delas, o amor de Deus por nós é muito parecido com o que Davi fez com esse cara. Porque se o mundo pega a nossa melhor versão e suga até nós não termos mais nada a oferecer, Deus pega a nossa pior versão, enxotada, desculpe a palavra, mas não é xingamento, desgraçada, completamente destruída, onde nós não temos nada para oferecer a Deus, e Deus vem lá e Ele nos dá água, nos dá pão, nos dá sustento, nos restaura. E talvez pergunte assim: você vem de onde? Olha, eu fui escravizado, eu fui usado, eu fui sugado, mas depois me descartaram. Será que eu tenho utilidade para você? Meu irmão, você não precisa ter utilidade para Deus, porque Deus, Ele te ama como um pai. É por isso que Deus, Ele pega você no seu pior momento, Ele vai lá, começa a restaurar a sua vida, começa a transformar você. A Bíblia fala que aquele escravo, ele recuperou as forças, porque ele se alimentou com o alimento que Davi lhe deu. Assim também, nós recuperamos as nossas forças quando nós nos alimentamos daquilo que Deus nos dá. Se você foi deixado para trás por alguém, Jesus vai te alcançar. Se você foi esmagado, magoado, triturado pelo pecado, pelo inimigo, ou por qualquer outra coisa, Jesus Cristo, Ele ainda enxerga valor em você. Eu não tenho uma cédula aqui, hoje em dia tudo é Pix, né, Isaac? Mas essa era uma boa hora para a gente pegar aquele exemplo que ninguém nunca deu, de pegar aquela cédula e amassar assim, e falar que essa cédula aqui de R$100, amassada, você quer ela ou não quero? Quero, mas ela está amassada, mas eu quero. Aí você pisa nela, mas eu quero, mas eu quero. Por quê? Porque o valor da cédula não mudou. Curioso, uma vez eu vi uma criança, um experimento interessante. O cara pegou uma nota de R$2, e a nota de 2 parece com a de 100, né? A coloração. Pegou a nota de 2 e o cara imprimiu maior a nota de 2 maior. Ele pegou a nota de 100 e falou para a criança: você quer qual? Criança, não, a de 2, né? Nem falou 2, não, eu quero essa aqui, que é maior. Você tem certeza que não quer outra? Não, eu quero essa aqui. Por quê, irmão? Porque a criança, ela não entende o verdadeiro valor daquilo. Pelo menos naquele exemplo. Ela não sabia dos valores financeiros, pecuniários. Ela queria ali o que para ela era o maior. Eu quero o maior aqui. Se você fosse adulto, conhecedor do real valor, você escolheria de 100. Deus conhece o real valor que nós temos. Tem aquela música que diz assim, como é? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Bora cantar ela? Quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém.
tão importante para Deus. Cutuca assim, ó, quem está do lado, ó. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é. Os profetas de Deus nessa noite, eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Agora eu não aguento aqui, tem que ser vocês agora, vamos lá. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Fica mais bonito com as palmas. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Pedi pra parar. Senta rapidinho, senta rapidinho. Segunda coisa que eu tenho para falar para você sobre isso. Meu Deus, primeira coisa, Jesus te ama. Você é querido, você é amado, você é filho, você é tudo de bom, meu irmão, em Jesus. Segunda coisa, a informação, atenção, pegada fofoca. A informação, vou até falar baixo. A informação veio de quem os caras menos esperavam. Porque às vezes a gente tem um roteiro de como Deus vai falar conosco. A gente acha que Deus vai falar conosco de um jeito específico, com uma pessoa específica. Não, Tiago, eu preciso de alguém com a palavra de conhecimento, com a revelação. Eu preciso no culto do profeta X, do profeta Y. Irmão, às vezes Deus fala com você por um caminho, por um meio, por um instrumento que você não esperava. Não despreze a voz de Deus só porque ela veio de uma forma diferente que você imaginava. Não despreze a voz de Deus só porque ela veio diferente de uma forma que você... A mente carnal ia dizer, pô, esse cara é escravo, pelo amor de Deus. Esse cara não deve saber de nada. Isso aí é um Zé Mané qualquer. Eu sou o guerreiro, eu sou o bambambam. Eu sou o que vai lá e vai mostrar e não sei o quê. E eu quero trazer uma terceira coisa aqui. Não é barganha, mas é princípio espiritual. Quando você abençoa alguém sem interesse, muitas portas do céu se abrem sobre a sua vida. Não adianta você fazer o cálculo agora e dizer, Tiago, eu vou abençoar uma pessoa ali porque eu estou precisando de uma porta de... Não adianta. Se fizer o cálculo, perdeu a bênção. É que nem zica. Sabe zica? Quando você quer zicar, você não consegue. Mas quando você fala ali na sinceridade, aí muda o espiritual todo. A Copa do Mundo a gente viu aqui na igreja, né? Foi bênção, né? Pastor abençoou Bruno Guimarães no dia do jogo da Noruega. Misericórdia. Então vai ser gol de Bruno Guimarães. Sangue de Cristo. Mas o Senhor trouxe o renovo. O Senhor trouxe a vingança. Pastor está assistindo, eu te amo. O cara vai vir de Argentina hoje. Observe. Quando nós nutrimos esse coração de abençoar sem... Tiago, por que Deus abençoa e abre portas para alguém que faz isso? Porque isso reflete o coração de Jesus. Isso é Jesus na pura essência. Abençoar sem interesse. Quando nós nutrimos essa atitude, você está treinando o seu coração para se tornar parecido com o Senhor. Você pode ter uma guerra para vencer, uma Ziklag para recuperar, mas nunca perca a oportunidade de ser uma bênção onde você estiver. Na sua casa, cuidando do seu cônjuge, dos seus filhos, Deus, Ele se alegra com você tanto quanto se você estivesse num movimento missionário lá na África. No seu trabalho, sendo fiel, Deus se alegra tanto quanto se você estivesse numa live fazendo uma oração com 50 mil pessoas. Porque Deus não vê o palco,
Deus vê o coração. Aí para a gente adiantar aqui por causa do horário, a Bíblia fala que Davi, ele pega aquelas informações e ele vai até os amalequitas, e ele recupera os amalequitas, ele recupera os bens. Versículo 18 e 19, olha o que diz. 18 e 19. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas 2 esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filho nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. Também recuperou todos os rebanhos, os seus companheiros, e os levaram à frente dos outros animais. Esse despojo pertence a Davi, disseram. Deixa eu contar um detalhe para você. Quando o exército de Davi estava perto de fazer o ataque, Davi fez a seguinte estratégia: olha, uma parte vai ter que ficar aqui. Não dá para ir todo mundo para o ataque. Se a gente for todo mundo para o ataque, já tomar o gol no contra-ataque. Então, uma parte tem que ficar aqui cuidando das bagagens. O pessoal foi lá, venceu a guerra. E quando voltou, na hora de dividir os despojos, começou uma briga. Não, eu lutei lá, eu estava lá arriscando a minha vida, você estava aqui cuidando das bagagens. Aí Davi falou assim: epa, todo mundo aqui é importante. Tanto que até hoje, no exército de Israel e em vários exércitos do mundo, a pessoa que fica na frente de um computador, na parte estratégica, ela tem o mesmo valor, a mesma importância de quem vai lá para o campo de batalha, mesmo trocar tiro. O Senhor Deus, Ele nos posiciona em lugares estratégicos. Talvez Ele te chame num determinado momento para você estar na linha de frente, combatendo ali. Tem momentos onde você vai estar guardando a bagagem dos outros. Você precisa ser fiel nas 2 fases. Você precisa honrar ao Senhor aonde Ele te colocar. A presença de Deus e o êxtase de Deus se manifesta quando nós o servimos de todo o coração. Quando a gente cantou aqui, quando o vento soprar, e que coisa linda a presença de Deus. Isso aqui, meu irmão, dá vontade de emocionar, chorar, tudo. Deus está aqui, está manifestando, sim, glória a Deus, Ele está sim. Mas quando você está no seu dia a dia, na sua rotina, pegando 2, 3 ônibus, suado, estressado, cansado, morrendo de fome, completamente agoniado, e vem alguém lá encher sua paciência, e você escolhe ser paciente ao invés de estourar com a pessoa, Deus também fica muito feliz com você. Quando você administra bem o seu dinheiro e não sai derramando tudo em bete, em tigrinho, Deus também se alegra com você. Quando você é fiel nas pequenas coisas, aquela ali é a sua batalha. Aquela ali é a sua Copa do Mundo. Aquele ali é o lugar onde você tem para manifestar a Deus o amor que Ele te deu e que você pode devolver para Ele. Quando nós pegamos a cena inicial, nós estamos falando de Ziclag incendiada, as mulheres e as filhas sequestradas, a cidade completamente destruída e o povo querendo matar Davi. Se alguém tirasse uma foto desse momento, desse versículo, e postasse assim, dificilmente alguém acreditaria que teria retorno. Mas Davi continua orando. Davi é fiel, Davi é sensível, Davi ele ajuda quem precisava dele, mas que não tinha, entre aspas, nada para acrescentar para ele. Davi ele mantém o coração dele independente de qualquer estação, independente de qualquer situação. E aí aquele quadro, que era um quadro de caos e tragédia total, no final é um quadro de grande bênção, porque não importa se incendiarem a tua Ziclag, se roubarem as suas oportunidades, se machucarem o teu coração, permaneça fiel, porque o quadro que o inimigo pinta não é a imagem definitiva sobre sua vida. A imagem definitiva da sua história, quem constrói é o Senhor. E cada capítulo, cada pedaço da construção, cada detalhe, todos eles têm muito valor, tem muita beleza, tem muita graça e tem muito amor de Deus envolvido na equação. Amém? Vamos nos colocar de pé. Chamar o Ministério de Louvor aqui, para parecer que a gente está terminando. Feche seus olhos nesse momento. Aleluia, Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor.
Transforme lamento em oração, oração em direção e direção em obediência. Esse é o seu momento com Deus agora. Comece a orar ao Senhor. O Senhor conhece a sua ziklag. O Senhor conhece as suas questões, as suas necessidades. O Senhor conhece tudo aquilo que você precisa. E tudo que você precisa é Ele. Esse é o seu tempo com Deus. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Sobre as águas, como
que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Tem alguém aqui que ainda não fez uma aliança com Jesus e quer fazer nessa noite? Faça um sinal com sua mão. Só se você nunca fez isso aqui nesse lugar, e nós vamos orar por você. Tem alguém aqui? Faça um sinal com sua mão rapidamente. Uma pessoa ali, glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém aqui nesse lugar que quer entregar sua vida para Jesus hoje, dizer hoje, Thiago, eu quero fazer uma aliança com Jesus? Tem mais alguém ali? Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Para a gente já fechar, o tempo está estendido. Tem mais alguém para a gente fazer uma oração aqui? Você também? Glória a Deus, glórias a Deus. Você pode aplaudir a Jesus por essas vidas? Ah, glória a Deus. Você que levantou sua mão, vem cá, meu irmão. Você que levantou sua mão, vem aqui à frente em nome de Jesus. Vem aqui, você que levantou sua mão, vem aqui rapidinho. Rapidinho que o horário já estendeu. A gente vai orar por você. Vem rapidinho. Pode vir. Aqui. Vem aqui, fecha seus olhos, estende sua mão assim em sinal de receber. Tá chegando mais gente aqui, glória a Deus. Que culto abençoado, né? Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Vocês que estão aqui à frente em sinal de receber, a igreja estendida em sinal de abençoar. Ao final do culto aqui, quem precisar de oração, a irmã Virgínia vai estar aqui ao lado da bateria. Vamos orar com fé pelos nossos irmãos. Senhor Deus, aqui estão pessoas que estão fazendo uma decisão por Ti nessa noite. Essa palavra não foi em vão e não é o acaso eles estarem aqui. O Senhor escolheu esse momento. O Senhor escolheu essa noite. Espírito de Deus, nós pedimos para que correntes antigas do passado sejam quebradas em nome de Jesus. Que tudo aquilo que é considerado força, mas que na verdade é corrente, seja quebrado em nome de Jesus. Conduze-os a um caminho e um lugar de dependência no Senhor. Como igreja nós declaramos a palavra de Deus, declaramos o sangue do Cordeiro sobre eles. Tua palavra diz que o Teu sangue nos purifica de todo pecado. Tua palavra diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que toda palavra de acusação contra eles que está no coração, que está na mente, seja agora quebrado no nome de Jesus. Uma nova esperança surja, um fogo de amor e paixão por Ti surja. E Senhor, nós Te pedimos, guarda-os nessa caminhada no nome do Senhor. Assim como o Senhor guardou Davi caminhando até contra os amalequitas e lhe deu vitória, que o Senhor possa dar graça a eles em nome de Jesus. Nós oramos por toda a igreja, Deus, nessa noite. Nós recebemos com fé essa palavra e Te pedimos para que esse não seja apenas um momento que vai se esgotar daqui a pouco em nossas vidas, mas que isso possa reverberar no nosso viver. Nós recebemos com fé e abraçamos a Tua palavra, a Tua presença e a Tua direção nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diz: você pode aplaudir o nome do Senhor, pode voltar aos seus lugares. Jesus vos abençoe com muita graça. Transformou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas.
pois azeite. Deus abençoe.